Ei, seres lindos, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, a pessoinha que vos fala estava aqui navegando na internet e uma coisa levou a outra e de repente eu parei num tópico em que dizia o filme mais visto do Netflix nos últimos tempos, fazendo um paralelo com 50 Tons de Cinza. E aí eu fui procurar saber qual que era esse filme e aí eu descobri que é o filme 365 Dias. Cara, eu vi esse filme no início da quarentena. E não foi nem no Netflix, foi no Streamio. Porque tem uma temática que me atrai. Não é a temática sadomaso. Não é, senhoras e senhores. É a temática dos amores impossíveis. Daquele amor que é tão... que tipo, te tira do lugar comum. Por algumas horas, enquanto você vê aquela história de amor, você vai junto, você sai dali e se permite delirar. E aí, tem muitas críticas a esse tipo de filme, porque no caso de 365 Dias, que é o livro de uma autora polonesa, o livro se passa na Sicília, a história dele se passa na Sicília, é de um italiano que se apaixona por uma mulher sem nunca tê-la visto. Ele sonha com ela e se apaixona. Tem alguma coisa de parecido nisso aí? Depois que eu fui ler a sinopse, eu fiquei pensando, gente, isso me lembra um pouco da história de nós três. Itália, se apaixona em sonhos. Nossa, será que eu fui influenciada de alguma forma? Eu falo, é convergência de tudo. Enfim, tem essa história. O pano de fundo é isso. Eu perdi o fio da meada, eu tenho que admitir. Eu anotei um monte de coisas pra falar e eu acabei perdendo o fio da meada na minha empolgação. Enfim, esse livro, 365 Dias, está sendo criticado porque em algum momento o protagonista sequestra a mocinha. E aí fala da síndrome de Estocolmo e de novo essa coisa do universo de sadomasoquismo e tudo mais. Críticas que existiam em 50 Tons de Cinza continuam a existir em 365 Dias. Mas apesar de todas as críticas, a verdade é que o livro é a bodega de um sucesso. Ou melhor dizendo, aqui no Brasil, no Streamio e no Netflix, é o filme. O filme é a bodega de um sucesso. E aí a gente começa a se questionar, cara, por quê? Por quê? É um universo um universo restrito, porque no geral o protagonista é um cara, ele é rico, é bonito, ele é rico e tudo mais. Tem alguma coisa, tem um background triste de algum desses protagonistas. O cara passou por uma coisa de sofrimento, ou então a mulher. Mas ainda assim, continua fazendo sucesso. E a gente tem que se perguntar por quê. Por que isso acontece? E eu não sei qual é a resposta para as outras pessoas. Mas a minha resposta, eu que sou fã, que eu gosto, eu li todos os livros de 50 Tons de Cinza, 365 Dias, eu quero muito ler o livro. Tem algumas traduções não oficiais aqui no Brasil, eu baixei, é muito ruim, aí eu desisti. Fiquei só com o filme e a ideia do filme, louca para ler o livro, assim que chegar ao Brasil eu vou ler. E do meu ponto de vista, de alguém que é fã, a minha explicação para o sucesso reside especificamente nessa coisa do amor impossível. É isso. Não tá nessa coisa do glamour e da riqueza. Não é isso que me atrai. Mas eu acho que esse glamour e riqueza estão ali porque a gente vive a época do Instagram, né? Daquela coisa de perfeição e sorrisos e o mundo ideal, o mundo sem problemas financeiros, pelo menos, né? Então, eu acho que esse background existe porque há um público disposto a consumir essa parte. Mas não é o que me atrai. Também não me atrai essa coisa do sadomaso ou da síndrome de Estocolmo, essa coisa psicológica. O que me atrai em si são esses amores. Esse amor intenso, desmedido, que faria qualquer coisa para ter o objeto
de desejo. A pessoa faria qualquer coisa para ter o seu objeto de desejo. Ela não consegue manter o ritmo de vida sem incluir esse ser que ela quer tanto na sua vida. É essa parte que me atrai. E eu acho, de boa, que eu não tô sozinha nisso. Acho que esse é o ponto que atrai uma galera. De boa, a gente está vivendo o tempo dos amores líquidos. E eu, inclusive, peguei o Bauman para ler por conta disso. Eu ainda não li o livro, A Modernidade Líquida, mas eu peguei para ler, separei para ler. E aí eu estava lendo o prefácio e uma frase que aparece logo no prefácio é essa: não podemos tolerar o que dura. Respeito que eu sinto pelo Bauman, esse pensador contemporâneo, dessa frase eu discordo. E a frase nem é dele, tá no prefácio, mas não é dele. Eu não acho que seja assim. Eu acho, inclusive, que é o contrário. E é essa minha vontade do que dura, do que se potrai no tempo, que eu venho buscando em 50 Tons, que eu busco em Crepúsculo, e em toda a trilogia, e toda a saga de Crepúsculo, é o que busco em 365 Dias, esse livro polonês, no Morro dos Ventos Uivantes, em Casablanca, no filme, em Orgulho e Preconceito. Enfim, eu poderia citar uma infinidade de livros em que o mote, o que me atrai, é essa durabilidade, feitos para durar para sempre. Eu vivo numa sociedade de amores líquidos, mas eu ainda tô daquele lado da moeda de quem busca o para sempre. Louco? Pois é, mas é. É como eu me sinto. E todas as vezes que eu leio esses livros, eu sou muito capaz de desconsiderar as partes negativas dele e me apegar àquela visão seletiva, me apegar só ao que me interessa. E nesses livros o que me interessa é essa feito para durar. Esse feito para durar é o que me atrai, é o que me encanta. Na possibilidade de um amor que não é para ficar aqui, é para durar. E quando eu falo durar, não é no sentido de vou viver com você até o final dos meus dias, mas no sentido de, na minha mente, quando eu chegar lá no final da minha vida, eu vou lembrar desse amor e vou perceber a diferença que ele fez. Para mim, me construiu. Tudo que eu sou, ou boa parte do que eu sou, é a razão direta do amor que eu senti. E é isso que me interessa. Então, eu acho que eu e uma galera, se a visibilidade que se deu a esse filme está querendo dizer alguma coisa, se sente da mesma maneira. Em tempos de Tinder e de amores líquidos, ainda há uma galera que, assim como eu, se apega e busca e quer intensamente os amores que foram feitos para durar, os amores transformadores que nos tiram do nosso lugar comum. Faz sentido para você? Fez sentido para mim. Enfim, talvez eu regrave esse vídeo, porque às vezes eu acho que eu fui confusa. Mas era o recado que eu queria deixar. E na medida em que eu for lendo Bauman, eu falo com vocês para dizer o que eu tô achando. Se é uma leitura difícil ou não. Enfim, era isso, seres. Fiquem bem. Beijos.